Você já expulsou demônios? Muitos. É? Continuo expulsando. E olha, não apenas pessoalmente, aos montes, mas até pela palavra, às vezes pregando na televisão ou na internet até o dia de hoje. Mas por que acontece isso? Por De causa... chegar nesse ponto de dominar a pessoa. Porque tem muita gente assistindo a gente. Tem muita gente que fala, não, isso daí não existe. Porque lembra de televisão, aquelas coisas falsas. Aquilo, né? Ali é tudo teatro, é um teatro. Né? Aquilo ali é tudo contratado. Tem uma empresa de publicidade que arregimenta. Tem até gente que eu conheço que é paga para fazer aquele papel. Tem cachê. Tem cachê, vão lá, fazem aquilo ali. Entrevista o demônio. De onde você vem? Para pro comercial, hein? Fica lá. Trava. Volta. Como que é a real mesmo? O que é real? Eu também sou psicanalista. Então, desde muito cedo, meu pai notou que eu tinha um discernimento muito agudo para discernir o que era doença mental, o que era um lunatismo explicável e o que era demônio. Porque se muito parecem. cedo. Se você não tiver discernimento, você fica tratando uma coisa como se fosse a outra. Entendi. E eu sempre preferi, desde muito cedo. Eu diria o seguinte, a minha vida já começou no primeiro mês de conversão em relação a essa coisa de possessão demoníaca, da seguinte maneira: eu estava em casa com meu pai, e aí chegou um pastor amigo nosso, que já faleceu, o pastor Israel Guerra. Os filhos dele vão nos assistir para dar testemunho de que o que eu estou dizendo é verdade. E ele chegou lá em casa e falou para o meu pai: irmão Caio, tem uma menina que chegou do interior do Amazonas agora, cheia de demônios, aqui no bairro de São Francisco. E tem uns 8 a 10 homens tentando segurá-la e não conseguem. E eles me chamaram para ir lá e eu vim chamar você para nós irmos juntos. Aí o papai olhou para mim e falou: vamos lá, meu filho? Eu falei: vamos. Só que eu, muito afoito, pedi o endereço. Aí o pastor Israel me deu o endereço. Falou: chega na minha casa, vira assim à direita, vai, tem um barranco e tal. Eu peguei a minha moto, saí na frente, cheguei rapidinho lá. Quando eu cheguei, tinha uma multidão saindo pela porta daquele barranco. Falei: deve ser aqui. Aí eu perguntei: aqui que tem uma menina atacada aí de demônio? Aí disseram: é. Aí eu desci, saí correndo. Quando eu entrei na casa, a menina deu uma sacudida, jogou os homens, uns 4 para um lado, 4 para o outro, ficou em pé, furiosa, com o cabelo grande, desgranhado, aqueles olhos esbugalhados, falou com uma voz masculina, forte, gutural, para mim, dizendo: desgraçado, eu te conheço, eu te vi no Rio de Janeiro, tu eras meu e eu te perdi. Mas falando, não era coisinha da TV XYZ, como a gente já mencionou aqui. Não, era um negócio brabo. Aí eu olhei e falei: tu és mentiroso e pai da mentira, mas estás falando a verdade. Eu fui teu e tu me perdeste para sempre. E eu vim aqui para te tirar dela em nome de Jesus. Aí ela correu para cima de mim, eu corri para cima dela. Saia em nome de Jesus. Aí ela caiu para trás, aí o pessoal quis segurar. Eu falei: não toquem. Isso aqui não é na base da força, não. É poder da palavra. Que foi como a gente começou aqui, pelo poder da palavra. Eu falei: é meramente pela palavra. E aí eu falei: espírito imundo. Ela falou: nós somos muitos, sejam quantos sejam. Sai dessa menina e não voltes mais. Aí ele estribuchou para lá, para colar, e pou. Aí saiu. Quando o papai e o pastor Israel chegaram, a menina já estava livre. Eu já estava em conversações com ela, ensinando o evangelho para ela, como é que, foi outra coisa que a gente falou no início, como é que ela podia se defender. Sim. Qual era o escudo que ela tinha que vestir. Que se não volta, né? Qual era o mais valente. Eu falei: olha, esse valente, bem armado, que estava tomando conta de você, foi expulso pelo mais valente que me habita, que é Jesus, o ressuscitado de entre os mortos. É Ele que tem que morar no teu coração.
Assim como em mim não tem nada que entre, que penetre aqui, eu sou impenetrável. Você também pode se tornar. Agora, você vai ter que me explicar algumas coisas. O que estava te acontecendo quando isso te visitou? Aí ela me contou que ela estava tendo relações sexuais com um pastor, de um pastor da cidade dela, e que ela vinha numa vida promíscua com esse pastor, e o pastor usando e abusando da garota, falando muito de demônios. Ela foi ficando impressionadíssima com a coisa, o medo dela cresceu imensamente. Na hora que o medo tomou conta dela, aí a coisa toda a devorou. Aí eu a ajudei a se defender e ficamos ali tratando, conversando, ensinando. Depois o pastor Israel ficou visitando e ensinando-a como é que ela iria fazer para arregimentar-se em fé, para não ser nunca mais visitada daquele jeito. Aí eu comecei a ser chamado. Como eu te disse, essas coisas se alastram. E papai já tinha um ministério assim. E papai viu a minha desenvoltura na história. E a gente começou a ser chamado juntos. Ou então iam lá para casa. Havia ocasiões de que havia 4, 5, 6 esperando. Nossa. Para a gente libertando e entrando outros, libertando e entrando outros. E houve o dia em que logo depois eu tive, daquelas experiências iniciais, eu tive muitas grotescas. Mas a primeira, completamente grotesca, foi de um cara que foi levado lá em casa, num carro, num Opala, um senhor chamado Neemias, estava levando um outro homem que era irmão dele, que estava no banco de passageiros de um Opala. Ele entrou correndo na garagem da nossa casa, o portão vivia aberto. E ele veio... Era um domingo, eu estava esperando papai e mamãe, porque eu ia pregar na igreja do meu pai. E eu tinha jejuado sexta, sábado e domingo, ia pregar domingo à noite. Estava sozinho lá embaixo, esperando eles se arrumarem para a gente sair. Quando de repente entrou aquele Opala, e aí ele falou: irmão Caio, me ajuda aqui que o meu irmão está terrivelmente endemoninhado, não sei o quê. Aí sai esse cara altão, bem mais alto do que eu, grandão. Aí ele veio para cima de mim, olhei para ele e falei: sai dele em nome de Jesus. Aí o cara caiu aqui, o tornozelo dele no chão. Sei. E a cabeça dele no capô do Opala. Aí o calcanhar levantou sozinho. Nossa. Do chão? Do chão, como se tivesse uma gangorra invisível no meio dele. Aí ele fazia ficou envergado? Assim, ele ficou ereto. Ereto. O calcanhar se levantou. Vê se isso aparece aí nesses cultos do Valdomiro e dessa fajutice toda. Isso aí são demônios que eu mando sair assim, acabar com a palhaçada. Aí todo mundo embora. Então eu estou falando de coisa séria. Então, caramba, a cabeça batia no capô. Pá! E o pé, o calcanhar flutuando assim a 1 metro do ar. Aí quando meu pai veio descendo, ele ouviu que tinha uma coisa acontecendo lá fora e a gangorra fazia pá, 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 numa velocidade, Vilela, muito doida. Eu já tinha visto muita coisa maluca na vida, mas nada até então igual aquilo. Eu era novinho na fé. Então, repreendi em nome de Jesus, o bicho saiu, quis voltar, e eu fui impedindo, assim como quem se põe na frente. Não vai entrar em nome de Jesus, não vou deixar. Está proibido. Aí o cara ia querendo, eu digo, não vai. Ia segurando, e quando ele tinha essas intermitências, eu jogava Jesus para dentro. Evangelho para dentro, fé para dentro. Eu digo, toma posse disso. Toma posse disso com a tua lucidez, com a tua consciência. Não abre a guarda, não baixa a guarda. Toma posse. Conclusão, a gente chegou bem atrasado lá no culto, mas no dia seguinte ele voltou lá em casa, aí eu gastei um tempo com ele, ensinando-o a se defender daquilo tudo. Aí começou a ter, que foi quando meu pai disse, a gente tem que logo alguns meses depois, a gente tem que alugar um lugar fora daqui.
Aí alugamos um lugar na rua Getúlio Vargas que virou um INSS de possesso, doente, endemoninhado, todo tipo de mazela. Também a gente com todas as formas de desprezo, os gays, as lésbicas que se sentiam inacolhidos em qualquer lugar, sabiam que lá tinha acolhimento, que eu acolhia todo mundo, começaram a ir para lá, e eu, depois que fazia todo tipo de acolhimento, levava para o templo da igreja presbiteriana, onde meu pai era pastor, onde eu me tornei pastor com ele, e era onde eu pregava todo sábado à noite, que ficou entupido de jovens da cidade inteira, que a gente começou a ter que fazer 4, 5 cultos para poder atender a multidão toda que ia, e logo eu entrei na TV, aí que o negócio ficou completamente enlouquecido. Mas eu já encarei tudo, gente armada, endemoninhada. Armada? Armada, com revólver. Vou te matar, eu digo, vai nada, não entra nada aqui em mim não. Você não está vendo? Vê se eu tenho um pingo de medo de você. E o bicho olhava para mim e via que eu não tinha medo mesmo. Como eu não tenho, meu irmão. Eu não sei o que te dizer, mas eu não tenho. Se eu disser que eu tenho, eu estou mentindo. Não tenho medo. Nem de lugar nenhum, nem de quadrilha nenhuma, nem de gangue nenhuma, nem de ladrão nenhum, nem de coisa nenhuma. Minha mulher diz, meu Deus, você... O que é que eu não sinto esse medo? Não sinto esse medo. Eu tenho medos racionais. Se você me jogar num tanque com tubarões, eu tenho razão. Eu não sou um ser irracional. Agora, de coisas dessa natureza, sobrenatural, aquele que me habita é maior do que aquele que está no mundo. Eu, de qualquer outra